se você quiser abrir aí a sua Bíblia, se você está com ela aí, né? Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, eu vou ler aqui a partir do versículo 1. É um trecho aí muito, diria aí bastante conhecido até mesmo, né? Mas é um trecho que eu creio que Deus tem muito, né, a falar conosco aí através dessa passagem, né? Muitas coisas a gente pode aprender. Na verdade, essa passagem aí, ela fala diversas coisas, pode ser falada de diversas maneiras, né? Eu creio que toda vez que a gente for ler esse trecho, essa passagem que a gente vai falar, a gente consegue aprender coisas novas, né? Bom, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler do 1 ao 11. Amém? Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então aqui, essa passagem eu coloquei até como tema, né, dessa ministração aqui nessa noite. Eu coloquei como tema o desafio da tentação. Então, quando a gente fala em tentação, em sermos tentados em áreas da nossa vida, quando Deus tocou no meu coração para mim falar justamente sobre essa questão da tentação, a primeira passagem que veio na minha mente foi justamente essa, né? Jesus sendo tentado pelo diabo, né? Olha só, né? O Filho de Deus, né? Ele sendo ali de uma certa forma tentado pelo inimigo das nossas almas, né? Então é um trecho muito interessante, né? E muito verdadeiro. E para a gente falar um pouquinho sobre tentação, a gente precisa até entender o que é a tentação, né? O que significa a tentação. Eu até busquei no próprio dicionário mesmo para entender o que significa a própria palavra tentação, né? E tentação, eu até anotei aqui, né? Tentação, ele é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É um estímulo ou indução ao ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Então você vê que interessante. Então a tentação, ela é como se fosse um impulso que é lançado contra nós, como se fosse um estímulo mesmo que é lançado contra nós, também fala, né? Um estímulo, um impulso, uma indução que é colocado contra nós para que a gente reaja de uma forma contrária, né? De uma forma que não seja correta, né? Então por isso que a tentação é algo que muitas vezes acontece em várias áreas da nossa vida, e a gente tem que saber lidar com isso. E é lógico, né? A gente tem que vencer, porque na verdade uma tentação, como eu coloquei como tema aqui, ela acaba acaba sendo um desafio para nós. Para nós vencermos a tentação, acaba sendo um desafio. Nós temos que lutar, nós temos que conquistar uma vida em santidade, uma vida realizando aquilo que agrada a Deus de verdade. Então a tentação, ela acaba sendo um desafio para nós mesmos, e a gente tem que lutar a todo momento, né?
Constantemente, né, nós passamos por muitas tentações em diversas áreas da nossa vida. Diversas áreas, tá? Não somente no lado espiritual, mas em outras áreas da nossa vida a gente também é tentado em realizar algumas coisas ou agir de algumas formas que vai trazer um certo prejuízo para nós. Então por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu até coloquei alguns exemplos aqui, né? Muitas vezes nós somos tentados até em relação à própria alimentação, né? Quantas vezes a gente tem que ficar lutando para muitas vezes, né, manter o nosso peso ideal ou não ter um peso superior que possa prejudicar a nossa saúde. E muitas vezes vem aquelas tentações, né, aquelas coisas que, né, a maioria das pessoas gostam, né, e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que lutar e tem que vencer. Então parece ser algo tão bobo, algo tão natural, mas é uma tentação que muitas vezes vem contra nós. Então muitas vezes nós somos tentados também em relação a próprias provocações ou brigas. Na verdade, às vezes a gente tá em casa, tem lá o marido, a esposa, tem os filhos, e às vezes vem aquele momento onde a gente é tentado de repente a falar uma palavra mais dura, e isso acaba gerando uma consequência. Então assim, até nessa área a gente vive momentos aí de tentação, né? Somos tentados também na área financeira, né? A gente sabe que o marketing, né, que existe atualmente aí, ele é muito forte para trazer essa tentação na área financeira para nós, porque muitas vezes eles preparam ali até promoções, né, coisas nesse sentido assim, para quê? Para que a gente venha receber aquilo, a gente seja tentado, e muitas vezes a gente cai naquela tentação, cai naquela condição de muitas vezes a gente comprar algo que de repente a gente nem precisava, e no final a gente acaba gastando mais do que a gente ganha, aí com isso gerando o quê? Né? Uma dificuldade até mesmo financeira na nossa vida. Então você vê como é importante, irmãos, a gente vencer, né, essa tentação que é lançada a todo momento, irmãos, todo momento, em várias áreas da nossa vida. Nós somos muito tentados, irmãos. Aonde quer que nós estejamos, a tentação, ela parece que está, sabe, atrás da gente, e a gente tem que saber lidar e saber vencer, né? Então somos tentados também em relação a relacionamentos, né, familiares, marido, esposa, né? E é lógico, né, irmãos, a gente é tentado também em relação à parte espiritual também, né? A gente sabe que quando a gente começa a fazer assim, a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, automaticamente o inimigo ele vai ficar enfurecido, ele vai ficar bravo conosco, e por isso ele vai preparar a todo momento tentações ou condições para quê? Para que a gente possa o quê? Desviar a nossa fé, desviar a nossa atenção em relação até mesmo às coisas de Deus, ou fazer aquilo que agrada a Deus. Então a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso, né? A essa tentação na nossa vida espiritual. E aqui a gente vê um grande exemplo, Jesus, né, o Filho de Deus, né, sendo ali tentado naquele momento, né? Então a gente olha para isso e fala assim, poxa, mas como pode, né? Como poderia acontecer, né? O Filho de Deus, né? Alguém que a Bíblia diz que veio ao mundo sem pecado, né? Nasceu ali de uma mulher e tal, viveu ali, né, um certo tempo ali da sua vida, e de repente, como Filho de Deus, sendo ali obediente a Deus, chegou a uma condição dele ser tentado, né? Mas a gente tem que entender, irmãos, que Jesus, ele veio, né, a Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua glória, ou seja, Jesus ele já existia desde da criação do mundo, né? Desde o início ali Jesus já existia. E o plano da salvação foi que Deus entregou ali, né, o seu único filho para morrer por nós, para que nós venhamos a ter o direito à vida eterna. Então a Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua glória, ou seja, ele saiu de uma condição de ser superior aos homens, aos anjos, né, saiu de uma situação superior, veio até a terra, se tornou como nós, como seres humanos. Quer dizer, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha, né, ele sentia dor, ele tinha desejos, ele tinha emoções, ele tinha tudo isso, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele venceu toda essa condição. Então eu creio que essa passagem nos mostra, né, um resumo geral, que realmente, né, se Jesus, como mesmo sendo Filho de Deus, mas como sendo um ser humano, ele conseguiu vencer a tentação.
eu e você também podemos vencer qualquer tipo de tentação que possa vir na nossa vida. Aqui, nesse texto, teve algumas tentações que vieram contra a vida de Jesus. De todas elas, né, ele venceu. Né? Graças a Deus, todas elas ele teve ali alguns posicionamentos e ele venceu. Então, ser tentado, né, até mesmo eu lendo essa passagem, né, me veio 3 pontos de vista, pode-se dizer assim, da tentação ali nesse momento. Né? Então, se você for pelo ponto de vista de Deus nessa situação, você pode entender que naquele momento a tentação ela aconteceu porque muitas vezes Deus estava de uma certa forma provando a Jesus, pode-se dizer assim. É como se fosse uma provação. Se você olhar do ponto de vista do próprio Deus mesmo. Se você for ver essa tentação do ponto de vista do diabo, do inimigo das nossas almas, a gente enxerga que foi o quê? Uma sedução a pecar. Então, o intuito do diabo em tentar Jesus naquele momento foi para que ele fizesse o quê? Para que ele pecasse, para que ele fizesse algo que não fosse da vontade de Deus, que não agradasse a Deus. Né? Terceiro ponto aqui de vista, né? O ponto de vista do próprio Jesus naquele momento, naquela situação. Né? Jesus ele enxergou ali um desafio, né, de Satanás. Para quê? Para pôr até mesmo à prova, né, a soberania de Deus e o plano de Deus na vida dele. Então, para Jesus, aquilo acabou sendo um desafio que ele teria que enfrentar e, dependendo da forma que ele enfrentasse aquele desafio, ele venceria sim ou não. Então, do ponto de vista de Jesus, foi dessa forma. Então, a tentação, né, ela veio nessas 3 condições: provação, sedução ao pecado e justamente ao desafio. Eu vejo que assim, para nós, né, entendendo essa passagem, se nós nos colocássemos na posição de Jesus e enxergássemos da mesma forma que Jesus poderia estar enxergando como um desafio, eu creio que é o que mais tem a ver conosco. Então a tentação para nós, ela é um desafio, nós enxergamos como isso, um desafio que nós temos que enfrentar, né, esse desafio, e da maneira que nós enfrentarmos, nós venceremos, nós conquistaremos e faremos aquilo que agrada a Deus e que é da vontade de Deus. Então Jesus ele foi desafiado naquele momento e ele venceu. Então eu creio, irmãos, que a partir do momento que nós fomos também desafiados com essa tentação, o inimigo lançando essa tentação, o mundo aí fora também lança condições aí para nós sermos tentados, né? Então da mesma forma que Jesus venceu, eu e você também podemos vencer. Nós também podemos vencer, só que nós temos que crer e tomar atitudes que agradam a Deus. No primeiro versículo, né, já fala ali que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito, né, ao deserto. Né? Então, você vê, né, logo no início, né, um pouquinho antes dessa passagem, Jesus havia sido batizado por João Batista. Ali houve o batismo nas águas mesmo, né? Jesus foi batizado nas águas por João Batista. E após ele ser batizado, a Bíblia diz que veio sobre ele, né, uma forma corpórea, o Espírito Santo através de uma pomba. Então imagina só, Jesus havia acabado de ser batizado, pode-se dizer, ele estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, e de repente esse próprio Espírito Santo de Deus, né, pegou e conduziu Jesus a ser tentado. Aí de repente você fala assim, mas por que será que isso aconteceu, irmão? Por que foi dessa forma? Né? Sendo que Jesus, pode-se dizer assim, ele estava cheio de Deus. Porque, irmãos, muitas vezes, né, as maiores tentações só vêm justamente para aqueles que andam em espírito, que andam em comunhão com Deus. Então, assim, se muitas vezes você está se sentindo ali tentado pelo inimigo, ou seja, a tomar algumas atitudes que não agradam a Deus, né, que muitas vezes o inimigo prepara situações e condições para você pecar, é porque você está realmente fazendo a vontade de Deus. Porque o inimigo, ele só vai querer atuar naquele que é contrário a ele. Então, se você estiver do lado do inimigo, o inimigo não vai nem mexer com você, porque ele fala, não, esse aqui já está do meu lado, então para que eu vou mexer com alguém que está do meu lado? Não é assim? O inimigo pensa dessa forma. Então, por isso que a gente, como cristão de verdade, como
pode-se dizer, o crente verdadeiro mesmo, ele muitas vezes é tentado demais, né? Demais ele é tentado. Por quê? Porque justamente ele está agradando a Deus, e o agradar a Deus traz a tentação. Então por isso que acontece, irmãos, acontece comigo, acontece com cada um de vocês. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Então todo cristão de verdade, ele vai realmente incomodar o inferno, não tem como. Tá? Isso realmente é verdadeiro. No versículo 2 diz, né, que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E é lógico, né, ele teve fome. Então você vê, Jesus, ele diz aqui que ele estava em um momento, pode-se dizer, de consagração, né, porque o jejum é isso, né, o jejum ele traz o que? Como se fosse uma consagração para nós. Qual o motivo de jejuarmos? É de nós mostrarmos para Deus que nós estamos matando a nossa carne, né? Para quê? Para que o nosso espírito venha prevalecer contra a nossa carne, né? Venha ser superior à nossa carne. Então o jejum ele mostra isso, espiritualmente ele tem essa conotação, né? Então o jejum, se você for procurar no próprio dicionário o significado, diz que é a privação parcial ou total, né, de alimentos durante um certo tempo, né? Então existem diversas formas de nós jejuarmos. De repente a gente pode deixar de se alimentar com alguma refeição ou por um período, ou tirando de repente um tipo de alimentos. Então existem diversas formas de jejum, mas em todas elas, quando nós jejuamos para Deus, nós estamos mostrando que nós não queremos alimentar a nossa carne, mas pelo contrário, nós queremos fortalecer o nosso espírito. Amém? Então por isso que é importante, irmãos, a gente sempre jejuar, a gente como cristão usar essa ferramenta, porque eu vejo que o jejum é uma ferramenta que Deus deixou para nós, para os cristãos, para que a gente possa até mesmo vencer a tentação. Jesus ele estava em jejum, e eu creio que Jesus também conseguiu vencer essa tentação justamente pelo fato de ele estar em jejum. Por quê? Porque ele estava cheio do poder de Deus. Isso não impediu, por ser cheio do poder de Deus, não impediu que o inimigo tentasse ele, mas impediu com que ele caísse na tentação. Amém? Eu espero que dê para entender justamente isso, né? E o versículo 3 declara, né? Chegando ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então o diabo percebeu que Jesus ele estava o quê? Com fome. É lógico, ele 40 dias em jejum, como ser humano, como carne, a carne dele sentiu fome, né? Então o diabo percebeu, né, que ele estava com fome. E o que ele fez? Ele lançou ali o primeiro desafio tentador ali na vida de Jesus. Foi o primeiro desafio que ele lançou, que era o quê? Para que ele transformasse aquelas pedras em pães e se alimentasse, ou seja, saciasse ali a sua carne naquele momento, né? Então o diabo desafiou, né, Jesus ali na sua carne. Ele mexeu com o lado, pode-se dizer, carnal de Jesus, né? O lado da fome ali, né? E hoje em dia, irmãos, nós também temos que tomar muito cuidado com toda a tentação que o inimigo lança, né, contra a nossa carne, né, contra nossa parte carnal mesmo, né? A tentação da carne, o que seria a tentação da carne? A tentação da carne é tudo aquilo que traz prazer, pode-se dizer assim, na nossa carne mesmo. Então, se a gente for falar realmente da parte espiritual, né? Então, tudo aquilo que sacia a nossa carne e faz com que a gente não agrade a Deus, é o que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Ficar muito atento em relação a isso, né? Então a tentação da carne, né, é o que traz prazer para a carne. Por exemplo, né, a questão da sensualidade, né, da sexualidade, né? A gente sabe que muitas vezes aí o marketing aí fora, a propaganda aí fora, né, o que tem aí fora, muitas vezes para ganhar uma audiência mesmo, colocam ali, né, sensualidades, colocam situações ali que muitas vezes faz o que? Mexe com a nossa carne, para quê? Para chamar a nossa atenção. Então você vê que o inimigo ele é astuto nessa parte, assim como ele foi com Jesus. Ele quis tocar na parte da carne de Jesus, e o inimigo muitas vezes atua dessa forma. Então por isso, irmãos, tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o que nós assistimos, né? Seja na televisão, seja na internet.
tomar muito cuidado em relação até aos ambientes que de repente né, a gente acaba frequentando, né? De repente você está frequentando um ambiente lá, um ambiente pesado, que não é legal, que de repente tem ali prostituição, tem coisas ali. Então assim, fique muito ligado em relação a isso. Por quê? Porque se a gente se deixar levado, né, pelas tentações da carne, irmãos, né, quando a carne começa a prevalecer, o nosso espírito começa a ficar para trás. Aí a partir disso as coisas começam a complicar. Aí a gente começa realmente a desagradar a Deus, começa, né, quando desagradamos a Deus, agradamos o inimigo, aí o inimigo começa a entrar na nossa vida, começa a mexer com a nossa estrutura, começa a lançar muitas coisas contrárias à nossa vida, porque uma porta aberta, irmão, se a gente deixar uma frestinha aberta, de repente, na nossa casa, e se o inimigo for entrar na nossa casa, ele vai entrar por aquela fresta, ele vai aumentar e vai entrar aquela fresta. Então a gente tem que buscar o quê? Fechar todo o espaço, né, que possa ter uma certa liberdade para o inimigo entrar na nossa vida. Então tem que tomar muito cuidado, irmãos, em relação a toda essa tentação contra a nossa carne. Versículo 4 que diz, né, e porém respondendo disse, está escrito, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então você vê a resposta que Jesus deu ali diante daquele desafio, né, contra a carne de Jesus ali, né? Jesus mostrou que saciar a carne não era uma prioridade para ele, irmão. Não era. Ele poderia estar com fome, irmão, né? Eu creio que ele estava com fome, para falar a verdade, porque imagina só, irmãos, 40 dias, né? Se a gente fizer jejum de um dia, irmão, um dia, se a gente ficar de jejum de repente o dia todo, meu Deus, a gente dia seguinte a gente quer comer, né, tudo que a gente vê pela frente. Então, imagina só o tempo que Jesus estava em jejum, com certeza ele estava com fome, mas não era o objetivo de Jesus naquele momento, não era a prioridade dele saciar ali a sua carne ou se deixar ser tentado, mesmo que de repente você fala assim, não, Satanás pediu para que ele transformasse em pães ali, então não é algo ruim, pão, tudo bem, todo mundo pode comer e não tem problema nenhum. Então assim, a questão não é o pão em si, mas a atitude, e aquilo não era prioridade para Jesus. Então Jesus, sim, ele poderia, irmãos, ter transformado aquelas pedras em pães, né? Como filho de Deus, né? Eu creio, irmãos, ele tinha todo o poder para realizar aquele grande milagre, pode-se dizer assim, né? Porém ele mostrou que naquele momento não era prioridade para ele. E a prioridade de Jesus naquele momento era o quê? Continuar naquele propósito, continuar naquele propósito de jejum, continuar naquela consagração que ele estava. Essa era a prioridade para ele. Então por isso que ele não tomou aquela atitude, mas ele, né, até respondeu, né? Então nós como cristãos temos que fazer o quê? Priorizar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Então assim, se nós estamos num propósito, né, até o próprio jejum é isso, né? Muitas vezes a pessoa está em jejum, aí de repente ela fala, olha, eu vou ficar 10 dias em jejum. Aí de repente naquele meio do caminho aparece um aniversário para a pessoa ir. Aí ela fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Estou em jejum, né? De repente a pessoa fala, estou de jejum de doce. Aí de repente parece um aniversário para ela ir, ela fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vai ter bolo, vai ter doce, vai ter refrigerante, vai ter bala, vai ter um monte de coisa. O que eu vou fazer? Então eu vou quebrar meu jejum. Não. Então, irmãos, qual é o propósito? O propósito, se a gente está em jejum, a gente tem que ser fiel naquilo que nós temos como propósito. Amém? Então essa é a determinação do nosso coração, né? Priorizar em realizar, em fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? A nossa carne, ela sempre, a todo momento, ela vai querer lutar contra o nosso espírito. Isso é normal, irmãos, é normal, né? A todo momento a nossa carne, ela vai querer lutar, vai querer guerrear, sabe? Sempre vai ter aquela condição de a gente estar sempre lutando, porque isso realmente é fato. Mas uma coisa, irmãos, a gente tem que a todo momento colocar assim na nossa vida, como de repente até uma balança, né? Pensar até dessa forma mesmo, né? Se você tiver uma balança na sua própria vida e você nessa balança você for pesar, né? Colocar lá de um lado a sua carne e do outro lado o seu espírito, quem está dando mais? Será que a sua carne, os seus desejos carnais, eles estão pesando mais do que os seus desejos espirituais? Porque, irmãos, muitas vezes a gente vê acontecendo, de repente a pessoa ela tem momentos ali,
né, onde ela muitas vezes faz muitas coisas para saciar a carne dela, de repente, né, para se alegrar, ela, né, vai lá, fica na internet, né, assiste televisão, passa muito tempo fazendo muitas coisas nesse sentido, e muitas vezes aquilo que possa saciar o espírito dela, ela não faz, que é de repente ler a Bíblia, jejuar, tirar momentos de oração. Então você vê, né, o que está pesando mais, né, na nossa vida? Será que é buscar as coisas de Deus, buscar as coisas espirituais ou as coisas carnais? Então assim, é algo que a gente tem que refletir mesmo, né? Então a todo momento o nosso espírito ele tem que estar superior, né? Ele pode se dizer, tem que estar pesando mais, ele tem que estar mais forte, ele tem que estar mais fortalecido do que a nossa carne, amém? Então a gente tem que sempre estar ligado nisso. Versículo 5, né? O diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então olha só né, o próximo desafio de tentação ali na vida de Jesus. O diabo foi e colocou Jesus no pináculo, né, que diz aqui a palavra, né, o pináculo, né, do templo. O pináculo era o que? Era a parte mais alta do templo ali em Jerusalém. Então, o local mais alto que existia ali era o pináculo. E de repente Jesus foi lá, o diabo foi lá e colocou Jesus bem nesse pináculo, né? Então o diabo, irmãos, ele poderia ter escolhido de repente qualquer outro lugar, mas ele escolheu um lugar onde se tratava até mesmo a própria palavra de Deus, onde o templo era um lugar onde a palavra de Deus era declarada, era ensinada, né? Onde a manifestação de Deus ali era declarada ali naquele momento. E o diabo escolheu justamente aquele lugar. E ele mostrou, né, através disso, que ele poderia, né, que ele pode alcançar até mesmo dentro da igreja ou dentro daqueles que estão buscando a Deus de verdade, que o diabo ele pode alcançar qualquer pessoa, pode-se dizer assim, dentro de uma igreja, né? Qualquer cristão em si, né? Independente se ele de repente é um membro, que ele só vai lá e assiste o culto, ou se de repente ele é um obreiro, se ele é um diácono, se ele é um evangelista, se ele é um intercessor, não importa, irmãos. Então assim, o diabo ele é astuto e o que acontece? Se a gente der espaço, não importa, o diabo ele não vai olhar para o nosso cargo, não vai olhar se a gente tem mais dinheiro, menos dinheiro, se a gente está de preto, de vermelho, de amarelo, ele não vai olhar para isso, irmãos, ele vai olhar para dentro de nós. Então é assim, ele vai lançar o desafio, vai lançar a tentação contra nós, e se a gente não tiver ligado mesmo em Deus, a gente acaba caindo. Então, por isso que a gente tem que, todo momento, irmãos, não importa, né, eu como pastor, né, cada um de vocês aí de repente como sendo membro, obreiros, o que seja, nós temos que vigiar a todo tempo, irmãos, e buscar, sabe, vencer a tentação a todo tempo, né? Se dermos espaço para o inimigo, ele pode entrar e ele vai entrar, amém? Então vamos ficar ligados em nome de Jesus. Versículo 6, né? Jesus disse, né, se tu és o filho de Deus, disse-lhes, né, o diabo, né, se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, né, que os anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Então você vê a ousadia que o diabo teve nessa situação, né? Ele usou o que? A palavra de Deus, para ser mais exato até, ele usou o Salmo de número 91 para desafiar a Jesus naquela tentação. Então você vê como o diabo ele não brinca de ser diabo, né, irmãos? Às vezes, infelizmente, a gente como cristão, às vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo não, irmãos, ele não brinca, né? O diabo ele realmente veio para isso, roubar, matar, destruir, sabe, para atrapalhar, para, sabe, acabar com a vida das pessoas. Então ele vai lutar por isso. Então você vê a astúcia dele, né? Declarou o Salmo 91 ali para Jesus, né? Então nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes as pessoas, né, elas até distorcem, né, a palavra de Deus, ou usam de forma errada para também desviar a nossa fé em Deus, assim como o diabo fez. Ele quis usar a palavra de Deus ali, né, numa situação contrária à vontade de Deus, sabe, querendo preparar ali uma situação de engano, de confusão naquele momento,
né? Mas Jesus, ele foi astuto, ele ficou ligado e ele venceu ali. Então por isso, irmãos, eu e você temos que tomar muito cuidado, irmãos, até mesmo no que nós ouvimos em relação a coisas de Deus, até mesmo a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Hoje em dia, através da tecnologia, através das redes sociais, né, através do YouTube e tudo mais, então assim, a gente vê muitas pessoas, né, pregando, muitas pessoas ali falando alguma coisa de Deus, mas, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado e assim, falando um português claro mesmo, né, a gente não pode engolir tudo aquilo que é dito, irmão. Não pode, né? A gente nunca pode deixar que a nossa, pode-se dizer, principal referência saia da nossa vida, que é justamente a Bíblia. Nunca deixe de orar ou mesmo ler a Bíblia de verdade, irmãos. Isso é o que a gente tem que fazer. Porque muitas pessoas, irmãos, elas podem falar o que ela quiser a qualquer momento, a qualquer condição. Todos têm, pode-se dizer, o livre-arbítrio, e através de tudo que a comunicação hoje em dia tem como disponível, né, para as pessoas, a pessoa vai lá, ela fala o que ela quer e pronto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, irmãos. E a gente, tudo que for muitas vezes dito, e a gente pegar aquilo, vamos conferir, vamos ver se realmente a Bíblia é isso que está falando, né? Então, eu sempre aconselho, sempre vou falar isso, irmãos. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, a gente está baseado nisso, na palavra de Deus. Então, busque. O maior conhecimento que nós temos que buscar é justamente isso, em ler a palavra, em conhecer a palavra, em meditar na palavra, porque a palavra, ela é verdadeira e ela não vai nos enganar. Amém? Então, você vê como o diabo, ele é astuto, ele confundiu a palavra, irmãos. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, né, grandes até pregadores aí que tem na mídia e tudo mais, né, pessoas que a gente fala, nossa, eles têm milhares e milhões de seguidores e tal, e muitas vezes, irmãos, ele está falando coisas lá que não convém com a palavra, não é o que a palavra mesmo declara. Então, né, fique muito ligado em relação a isso, amém? Então, busque ler a Bíblia de verdade. Versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, você vê, Jesus, ele conhecia a palavra? É lógico, né, irmãos? Jesus conhecia a palavra. O diabo conhece a palavra? Também conhece, assim como a gente vê nesse trecho aí que nós lemos. Então você vê, quando nós conhecemos a palavra e vem algo contrário, até mesmo a própria palavra na nossa vida, pelo fato de nós conhecermos e saber o que é certo, a gente não aceita o errado na nossa vida. Então você vê o quanto é importante, irmãos, a gente conhecer mesmo. Jesus, ele declarou ali, pode-se dizer, ele venceu ali aquele desafio, declarando algo que estava escrito em Deuteronômio 6,16, que é justamente isso, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Então você vê, veio algo da palavra, né, distorcido na vida de Jesus, mas ele trouxe algo também da palavra, mas algo que era de Deus, que era da vontade de Deus. Então veja o quanto é importante conhecer a palavra, se aprofundar em conhecer mais e mais a verdadeira palavra de Deus, irmãos. Isso tem que ser primordial na nossa vida. Versículo 8. Novamente, né, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. Né? Então, mais uma vez, irmãos, o diabo, ele quis mostrar o quê? Que ele também tem poder. Né? Então ele mostrou ali, né, algo grande ali, né? Levou ele para um lugar alto, mostrou ali o reino, o mundo, né? Mostrou ali uma situação como se dizendo assim, né? O diabo dizendo que ele tinha todo o poder. Né? E ele foi continuando, né? Que diz, né? E disse-lhes, né? No versículo 9, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então o diabo queria que Jesus adorasse ele, irmãos. Você acha que o Filho de Deus ia adorar o diabo, irmão? Com certeza não, né? Parece algo tão sem nexo, mas muitas vezes, infelizmente, irmãos, a gente às vezes acaba até tendo comportamentos de adoração ao diabo, ao inimigo das nossas almas. É até forte, né? É duro falar isso, mas é muito verdadeiro, irmãos. Né? Todo pecado, irmãos, incrível que pareça, mas todo pecado que é uma transgressão, né, das leis de Deus, todo pecado é uma forma de adoração ao diabo, irmãos.
incrível que pareça, mas é real. Então assim, tudo, né, que nós fazemos que não agrada a Deus é pecado. E quando não estamos adorando a Deus, ou agradando a Deus, ou venerando a Deus, né, porque adoração é isso, né, é veneração a alguém, né, a uma condição. Então, quando a gente está adorando a Deus, declarando que nós adoramos a Deus, nós andamos na vontade de Deus. Mas se não fazemos isso, como não existe meio termo, então se não adoramos a Deus, infelizmente a gente acaba adorando o diabo. Então, por isso a gente tem que ficar muito ligado, né, em realmente, né, se manter aí na presença de Deus a todo tempo, né? E Jesus respondeu diante de tudo isso que o diabo mais uma vez, né, lançou esse desafio, né, de tentação contra Jesus, né, que ele diz no versículo 10. Então disse-lhe, né, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o que nos mostra isso? Que Jesus, ele se manteve firme e forte em Deus. Ele se manteve firme. E a consequência foi o que aconteceu no versículo 11, que diz assim, olha, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então você vê, né, a partir do momento que Jesus, ele foi desafiado, e ele conseguiu vencer todas aquelas tentações, né, todos aqueles desafios que foi lançado contra a vida dele, a consequência disso foi o que? Né, o diabo deixou ele, quer dizer, Satanás saiu dele, porque a Bíblia mesmo declara, né, se nós rejeitarmos o diabo, ele sairá de vós, né, sairá de nós. Então, se nós não aceitarmos o inimigo na nossa vida, ele não vai entrar na nossa vida, irmão. Isso é fato, é verdade. Então, se a gente não aceitar, se a gente repreender, se a gente declarar que sai em nome de Jesus, ele vai sair. Por quê? Porque a gente não está querendo. Então, por isso que a gente tem que ter essa determinação. Então, Jesus, né, como consequência, né, Jesus resistiu a todas as tentações, e por isso o diabo foi embora. E a Bíblia diz ainda que vieram os anjos e o serviram, né? Então você vê, quando vencemos as tentações, né, o diabo ele vai embora, e Deus vem e traz a bênção sobre a nossa vida, irmãos. Então você vê, a bênção muitas vezes é uma consequência, né? Em alguns casos é uma consequência. Está certo que Deus, ele pode, irmãos, ele pode fazer coisas sobrenaturais, milagres sobrenaturais, né? Mas se a gente agir conforme agrada a Deus, nos princípios de Deus, andando pela fé, na determinação que Deus tem para nós, sabe, na obediência, né? Realizando aquilo que agrada a Deus, automaticamente a bênção vai alcançar a nossa vida, né? O milagre de Deus vai alcançar a nossa vida. Porque quem é o pai que não gosta de ver o filho alegre, feliz, né, contente, né, sabe? Então a bênção traz isso, alegria, felicidade, traz regozijo, né, traz prazer. Então a bênção traz isso para nós. Então, né, o nosso Deus como pai e a gente como filho de Deus, com certeza ele quer nos abençoar. Amém? Então que a gente possa, né, em nome de Jesus, vencermos toda a tentação. Tudo que vier contrário na minha vida, na sua vida, irmãos, lute para vencer, sabe? Lute mesmo, né? Tenha atitudes para que você possa vencer. Então, assim, sabe? Seja determinado mesmo no seu coração, em nome de Jesus. Amém?